Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é mais uma sessão virtual dessa série chamada Future Red, realizada pela Casa Thomas Jefferson com o patrocínio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para discutirmos o futuro da educação. Nós já tivemos uma série de outras sessões virtuais. Você pode conferir todas elas aqui no canal do YouTube da Casa Thomas Jefferson e também no futured.thomas.org.br. E aí você não perde nada do que está sendo discutido. Vários especialistas, vários profissionais da área de educação conversando sobre o futuro da educação. Mas hoje nós temos uma data também que é muito importante para nós relembrarmos, porque ela tem um impacto poderoso em relação ao processo de inclusão das mulheres estadunidenses no voto americano. Então, hoje completa o centenário do sufrágio, do direito de voto das mulheres nos Estados Unidos. Em 26 de agosto de 1920, aconteceu a aprovação da 19ª emenda à Constituição Americana, que garantiu o direito de voto das mulheres nos Estados Unidos. Mas a gente sabe, e a própria história americana mostrou que essa conquista não garantiu a inclusão e todos os direitos das mulheres na sociedade americana. E isso foi um processo ao longo de todo o processo da história americana na conquista dos direitos civis, entre outros direitos das mulheres nos Estados Unidos. Mas hoje, especificamente, para a gente celebrar e relembrar essa data, nós vamos falar sobre um recorte específico dos movimentos feministas negros nos Estados Unidos e no Brasil. E como isso repercutiu para a gente, como foi inspirador, como foi essa trajetória deste movimento feminista negro nos Estados Unidos e como isso também aconteceu aqui no Brasil. E para isso, nós trouxemos uma pessoa incrível, uma profissional incrível para conversar com a gente, Marileia de Almeida. Seja bem-vinda. Obrigada, Wander. Obrigada a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Obrigado à Casa Thomas Jefferson pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, poder nesse dia, num dia de celebração, mas também num dia de rememorar as conquistas, né, da luta pela ampliação dos direitos. Enfim, estou muito feliz, muito obrigada. Bem-vinda. Eu vou rapidamente ler o release da nossa convidada. Marileia de Almeida é professora e pesquisadora, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Em 2015, ela realizou um doutorado sanduíche na Universidade de Columbia, em Nova York, cuja pesquisa teve como foco a experiência dos feminismos negros estadunidenses entre as décadas de 1980 e 1990. Ela é autora do prefácio da edição brasileira do livro Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra, da feminista estadunidense Bell Hooks, e que foi publicado em 2019 pela editora Elefante. Então, com esse release, Marileia, bem-vinda. Nós estamos ansiosos para conversar sobre essa trajetória dos feminismos negros nos Estados Unidos e no Brasil, e como é que a gente consegue conectar isso em relação ao nosso objetivo aqui, que é falar sobre educação em última instância. Bem-vinda. Obrigada, Wander. Para a nossa conversa, né, que eu estou pensando na nossa conversa de hoje, eu preparei a minha fala em 3 momentos, né? Um momento, a gente vai, ao longo da fala, né, Wander, a gente vai conversando, né, batendo um papo aqui, porque é disso que se trata, né? É uma conversa para a gente introduzir, provocar quais são as contribuições e, sobretudo, os efeitos, né, do pensamento feminista negro para a ampliação da democracia, para a ampliação da cidadania, né, para a transformação da sociedade. E aí, né, pensando justamente que é um evento em que o foco e a preocupação é a educação, que o foco
é justamente como que esses conhecimentos já afetam as transformações, eu começo a minha fala em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou contar rapidamente um pouco da minha trajetória de professora e pesquisadora. No segundo momento, eu estou chamando de, já que são vozes insurgentes, né, o tema do nosso vozes insurgentes, feminismos negros estadunidenses e no Brasil, eu trago algumas dessas vozes nos Estados Unidos e no Brasil para a gente pensar, refletir, vozes das quais vão ajudar a gente a pensar e a friccionar um pouco do que a gente vai tratar. E no terceiro momento eu trato especificamente dessas, né, dos conteúdos dessas vozes, e no último, as contribuições, quais seriam os efeitos do pensamento feminista negro para a educação, para o ensino e tudo mais. Bem, esse ano, né, especificamente, eu faço 22 anos de experiência como professora. Eu comecei minha trajetória como professora em 1992, 1993, mais corrigir, 1993. Eu sou daquela geração de pessoas que fizeram com magistério. No meu ensino médio, eu fiz formação de professores, eu fiz magistério. Ao terminar o magistério, eu comecei a trabalhar eu sou do sul do estado do Rio de Janeiro, nasci na cidade de Vassouras e trabalhava ali no sul, e morava e trabalhava no sul do estado, na cidade de Barra do Piraí. E comecei minha trajetória como professora com a educação especial, especificamente com a educação especial de pessoas surdas. E aí, muita conexão com uma escola que se pretende bilíngue, porque durante 10 anos eu lecionei e trabalhei exclusivamente com pessoas surdas, e essa experiência, eu digo que os meus alunos e minhas alunas surdas foram as primeiras pessoas que me ensinaram sobre alteridade no sentido da diferença, né? Porque quando você começa a dar aula para pessoas surdas, o primeiro desafio é a língua. Você precisa aprender uma língua que é gesto visual. Uma língua, né? Primeiro você precisa descolonizar, primeira coisa é descolonizar a noção de língua e linguagem. É uma língua que exige que você fale com o corpo inteiro. O corpo está implicado, né? Então, os meus alunos e minhas alunas surdas, durante 10 anos de educação de surdos, o aprendizado da língua de sinais, a leitura sobre bilinguismo, cultura, educação surdas, foram os meus primeiros mestres de uma alteridade radical. Bem, nesse inteirinho, enquanto eu ainda era professora na educação especial, eu fui fazer história, muito fascinada, né? Jovem, a gente tem um desejo de transformar o mundo e muito fascinada por essa ideia, sobretudo de compreender os processos históricos para poder, de certa forma, interferir neles. Bem, a minha formação de história, que se dá, né, entre o final da década de 90 e início dos anos 2000, por que eu vou falar disso? É uma formação muito naquele momento, apesar de ter me trago ferramentas importantíssimas para eu entender o contexto, a historicidade, a entender que não culpabilizar o indivíduo pela sua pobreza, pela sua miséria, mas sim compreender como que os processos históricos produzem desigualdades e produzem hierarquias, mas foi uma formação que eu chamo extremamente eurocêntrica, e aqui eu vou falar um pouco até mais focada no que a gente chama hoje de norte global, nem só eurocêntrica. Norte global eu estou chamando os Estados Unidos e a Europa, né? Então, todas as referências, quase todos os autores, as referências teóricas, tudo que a gente leu praticamente, apesar de serem produções muito potentes, vinham, ou majoritariamente, eu digo que eram mais de 95% eram homens brancos dos Estados Unidos ou da Europa, né? Teorizações que foram importantes,
mas que depois, isso na minha graduação, depois eu começo a me dar conta de que essas teorias, apesar de serem potentes, elas tinham limites. E os limites, elas tinham limites, sobretudo, para pensar determinadas experiências. Então, nesse inteirinho ainda, ali no curso de História, eu comecei a fazer alguns cursos, sobretudo cursos dados por militantes do movimento negro, movimentos negros, que eram cursos sobre o ensino de História de África e História de África. Era ali nos anos 2000, 2005, 2006, e, na verdade, precisava capacitar os professores, né, para poder... E aí eu comecei, naquele momento, a entrar autores e autoras que eu não conhecia, brasileiros, né, e fora do Brasil, como, por exemplo, autores não do norte global, como Fanon, foi um deles, muito importante, né? Amilcar Cabral, importantíssima para a minha formação, e autoras feministas brasileiras, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luísa Bairros, e foi uma revolução na minha cabeça, porque eu que vinha de uma formação eurocêntrica, não tinha até então tido ferramentas teóricas para compreender, por exemplo, mesmo, né, para compreender, por exemplo, as desigualdades, as diferenças, desigualdades construídas sobre as diferenças de raça e gênero, por exemplo. Bem, passou, eu fui para o mestrado. No mestrado, eu trabalhava na Universidade Severino Sombra, que é uma universidade no interior do Rio de Janeiro, em Vassouras. Eu trabalhei, minha pesquisa era sobre comunidades quilombolas. Ali, naquele momento, eu já adensei a minha pesquisa sobre as relações raciais. E foi só no doutorado, para dizer, quando eu vim para a Unicamp, prestei o doutorado para a Unicamp, só no doutorado, efetivamente, que eu fui estudar os feminismos negros, estadunidenses e brasileiros de uma maneira mais sistemática, de uma certa forma, um pouco mais sistemático que eu fui estudar. Por que eu estou falando disso para vocês, né? Imagino, a gente, assim, na tela, imagino que muitas pessoas que estão nos ouvindo é da educação. Porque a gente, às vezes, vai falar ou conversar com algum pesquisador e dá a impressão que aquele pesquisador, aquela pesquisadora nasceu feminista, nasceu sabendo sobre os feminismos negros. Isso, eu quero contar para vocês que foi um processo, né? Um processo, inclusive, tem a ver com a minha geração, né? Eu tenho 46 anos, eu passo pela universidade num momento outro. Hoje, né, toda a visibilidade e toda a dimensão pública que os feminismos negros tomaram, colocaram no debate público, os conceitos dos quais a gente não falava, a gente não tinha... não falava. E por que falar disso como professora? Na medida em que essas outras literaturas do não norte do global, chamando do sul global, e aí do sul global eu incluo né, as feministas, apesar de serem estadunidenses, mas as feministas negras, o fato delas produzirem teorizações que se conectam com o que a gente pode chamar de uma teoria da diáspora, né, dos intelectuais negros espalhados, né, pelo mundo a partir dos processos de escravização, né, que foram constituindo a sua produção intelectual. Bem, por que falar disso? Porque se a gente não tem os conceitos nos ajudam a ver os problemas. A vida que a gente vive, ela é mediada pela linguagem. Né? Ela é mediada pela linguagem. Se a gente não tem linguagem, ou seja, a gente não tem conceito para ver e identificar um problema, a gente não pode solucioná-los. E essa literatura, né, acho que eu vou tratar aqui especificamente nos feminismos negros, eu vou falar feminismos no plural, negros no plural, porque eu estou tratando de experiências diversas, ainda que a gente possa falar do ponto de vista de epistemologia,
só dizer aqui, né, o que eu estou chamando de epistemologia. Epistemologia tem a ver com a produção do conhecimento e as condições de circulação de um conhecimento. Então, todos os povos produzem epistemologias, os indígenas, os povos de África, a produção intelectual das pessoas surdas, só que existe uma produção hegemônica epistemológica, que vem, em geral, do norte global, que é aquela que a gente costuma definir como sendo a produção legítima, capaz da gente ouvir, aquela que vai nos dar os conceitos e as linhas para a educação, para a política, para a filosofia. Bem, quando vozes insurgentes, como as feministas negras, entram em cena para dizer, olha, o que nós produzimos é uma epistemologia que pode e deve, né, de certa forma, guiar ou pensar sobre o social, a política, a economia. Quando a gente fala de epistemologias de feminismos negros, não é apenas para pensar a situação das mulheres negras e das pessoas negras. É uma visão de mundo que uma vez que ela está em diálogo e partilha com as outras epistemologias, é uma visão de mundo potente para as transformações. Então, para dizer isso, então, por que essa trajetória nesse momento? Para dizer que eu fui me tornando, né, uma feminista, uma pesquisadora, uma professora que vale, que usa, que se identifica com a epistemologia do feminismos negros, e isso não apenas transformou a minha produção acadêmica, a minha sala de aula, mas transformou a relação que eu tenho comigo e com o outro. Então, é um pouco para a gente começar essa conversa aí. Bem, e aí, já que a gente está falando dessas vozes insurgentes nos Estados Unidos e no Brasil, eu trouxe três acontecimentos, né? Historiador adora trabalhar com acontecimentos, né? E os acontecimentos linguísticos são acontecimentos históricos. Em 1851, Sojourner Truth, uma ex-mulher escravizada nos Estados Unidos, na Convenção Nacional dos Direitos da Mulher, proferiu um discurso já clássico, que o título do discurso é Não Sou Eu Uma Mulher? Eu vou ler o discurso para vocês entenderem. Sojourner Truth diz assim, só frisando, 1851, século XIX. Estou falando de feminismos negros e eu estou retomando o século XIX. Bem, diz Sojourner, minha gente, quando existe tamanha algazarra, é que alguma coisa está fora de ordem. Penso que, espremidos entre negros do Sul e as mulheres do Norte, todos eles falam sobre os direitos. Os homens brancos, muito em breve, ficarão em apuros. Mas em torno do que é toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar a mulher a subir uma carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal. E elas devem sempre ocupar os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir uma carruagem, a passar por cima da lama, ou me cede o lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, eu juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto homem. E quando tinha o que comer, e também aguentei as chibatadas. E eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos, e a maioria deles
foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Bem, esse texto da Sojourner, do século XIX, meados do século XIX, uma mulher escravizada, já aponta ali, no século XIX, as bases do que a gente vai chamar dos feminismos negros. Primeira coisa, a Sojourner está questionando o conceito universal de mulher. Qual era o conceito universal de mulher no século XIX? Inclusive, esse conceito universal de mulher, de uma certa forma, defendidos pelo feminismo do mesmo momento. O modelo universal de mulher era a mulher branca. Né? Era mulher branca, de feminilidade. Quando ela diz, ninguém me ajuda a carregar, ela está dizendo, então eu não sou uma mulher. A Sojourner já está colocando ali um primeiro ponto, que depois a gente vai tratar com um pouco mais de detalhes, que é a questão da interseccionalidade. Olha, ela sendo uma mulher negra escravizada, ela não tem o mesmo tratamento que uma mulher branca. Então, se a convenção é das mulheres, de uma maneira provocativa, a Sojourner está dizendo, e eu não sou uma mulher? Bem, a Sojourner está provocando num século em que o pai da ginecologia, aí meu segundo acontecimento, James Sims, pai da ginecologia no século XIX, inventou, né, refinou as técnicas da ginecologia fazendo experimentos nos corpos de mulheres escravizadas. Há um depoimento que ele diz assim, né? Uma delas, que é Lucy, foi a primeira mulher submetida às técnicas do Sims. A escrava do Alabama foi submetida à primeira cirurgia experimental para corrigir uma fístula da vesícula vaginal. A cirurgia foi realizada sem anestesia. Segundo relatos, o James Sims realizou esses experimentos com mais 6 mulheres escravizadas, e em que 6 mulheres, né, escravizadas, relatos, e há relatos também de que mais de 30 tentativas de sucesso dessa prática. No mesmo século XIX, que a Sojourner pergunta, e eu não sou uma mulher, a ginecologia moderna, o pai da ginecologia moderna, refinou a sua técnica ginecológica fazendo experimentos nos corpos das mulheres negras. Mas, e eu não sou uma mulher, eu não sou humana, né? E é no século XIX em que o racismo científico inventou as hierarquias raciais. Foi o racismo científico que inventou que existiam raças e hierarquias raciais. E nessas hierarquias raciais, os negros, né, as pessoas, inclusive, é uma invenção, né? Os negros são considerados raças inferiores e as pessoas brancas, raças superiores. E as mulheres negras como sendo esse corpo colocado no lugar de objeto para trabalho sexual, objeto para experimento, objeto para uma série de fins. E essa narrativa de colar, né, que vem desde de longo tempo, vamos marcar aqui do século XIX, em que os corpos das mulheres negras são tratadas como objetos a ponto de não serem consideradas uma mulher, não são consideradas mulheres para um modelo de feminilidade burguesa, mas são mulheres para os experimentos abomináveis da medicina
levando seus corpos até a possibilidade de morte. Porque fisiologicamente, né, elas poderiam servirem como cobaias. Mas essas mesmas mulheres que estão sendo, no século XIX, não sendo consideradas como mulheres, estão produzindo teorias, estão escrevendo livros, estão resistindo. Só para dar 2 exemplos, no século XIX, também, em 1931, lá nos Estados Unidos, Maria Stuart, que foi uma das grandes e primeiras intelectuais estadunidenses, ela, em uma convenção, ela faz a pergunta: até quando as nobres filhas da África serão forçadas a deixar seu talento e serão forçadas a deixar seu talento e seu pensamento sejam soterrados por montanhas de panelas? Século XIX. Aí vamos para o Brasil. Século XIX, Brasil, 1859. 1859, Maria Firmina dos Reis, mulher negra, publica o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. Há quem diga, inclusive, há os biógrafos ali, que o primeiro romance, que é do José de Alencar, 1857, foi publicado quase no mesmo período. Há quem diga que o Úrsula, que é o romance de Maria Firmina dos Reis, já estava pronto. Maria Firmina dos Reis é considerada uma das primeiras intelectuais negras no Brasil. Ela foi professora, escritora, e quando se aposentou, Maria Firmina dos Reis, ao se aposentar, ela fundou, já no final do século XIX, ela fundou a primeira escola mista. O que significa? Primeira escola mista, que era a escola em que tinha meninos e meninas. Estou falando de uma intelectual negra brasileira, eu estava falando de intelectuais negras brasileiras. O que isso tem a ver com os feminismos negros estadunidenses e Brasil? Por que eu fui para o século XIX? Eu fui para o século XIX porque hoje a gente fala dos feminismos negros, e é claro, como movimento, eles podem ter surgido no século XX, mas a gente já tem, desde o século XIX, no Brasil e nos Estados Unidos, mulheres negras que, aí na definição de feminismos negros, pensado como a Patricia Hill Collins, que é uma pensadora feminista estadunidense, no livro Pensamento Feminista Negro, ela vai dizer o seguinte: o feminismo negro se define pelo conhecimento, pela produção de conhecimento produzidos sobre mulheres negras, de mulheres negras, sobre a experiência de mulheres negras. E ela vai dizer, a Patricia Hill Collins, que esse pensamento feminista negro, ele vai, de certa forma, se articular, primeiro por uma série de... ele se constitui por uma série de questões. O primeiro delas é o fato de que as mulheres negras fazem essa transmissão de sua experiência, né, umas pelas outras. Essas experiências se dão de mãe para filha, geracional. Eu, por exemplo, o Vander leu aí o meu currículo, e eu sempre gosto de incluir no meu currículo, a minha formação intelectual se dá também justamente porque eu sou filha de mãe de santo. A minha mãe é mãe de santo, de Umbanda. Todos os ensinamentos, os preceitos, todos esses ensinamentos que essa mulher... e que, diga-se de passagem, ensinamentos esses que também vêm da minha avó paterna. Esses ensinamentos, eles se articulam na minha produção. Eles não estão apartados da minha produção. A Patricia Hill Collins vai falar disso, como que essa transmissão para as mulheres negras, ela é importante, né? Essa transmissão da experiência, mesmo para mulheres que não passaram pela universidade ou não tiveram uma formação acadêmica, mas tem, obviamente, um pensamento
e uma epistemologia que vai transmitindo de geração em geração. Bem, o que os feminismos negros estadunidenses e brasileiros nos ajudam? Então, só vou pular um pouquinho, tá? No século XIX, já vou quase 100 anos, né? Porque foi o recorte que eu estudei. No final da década de 60, nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos, e de uma certa forma no Brasil, na década de 70, mulheres feministas negras, mulheres negras que estavam, sejam nos movimentos feministas, sejam no ativismo negro, né, sejam nos ativismos negros antirracistas, movimento antirracista, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na formação do movimento negro brasileiro, mais contemporâneo, movimento negro unificado, essas feministas, elas tinham uma queixa comum. Qual era a queixa comum? Bem, nos feminismos brancos, a questão racial não é levada em consideração. No movimento antirracista, liderado pelos homens negros, a dimensão de gênero não é levada em consideração. Bem, o que as feministas nos Estados Unidos, e aí várias delas, Bell Hooks, Angela Davis, Patricia Hill Collins, entre outras, vão reivindicar. Que há uma dimensão, quando você fala da experiência das mulheres negras, é preciso prestar atenção na inter-relação entre raça, classe, gênero, sexualidade. Importante dizer isso, né? As feministas, o movimento feminista negro nos Estados Unidos é importantíssima a participação das mulheres lésbicas, das intelectuais lésbicas, para essa dimensão também, né? Da sexualidade. E no Brasil a mesma coisa. Então você vai ter Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, né, já isso na década de 70 e 80, mas já nos anos 80, 90, Sueli Carneiro, Luísa Bairros, feministas que vão fazer vão colocar a mesma questão. E aí eu vou usar uma palavra aqui que muitas feministas não vão usar como um conceito, mas ela nos ajuda muito a entender como que opera a dimensão teórica dos feminismos negros, que é a interseccionalidade. Bem, interseccionalidade, né, a própria palavra diz de interseção. Veja, Susanne Truff, no século XIX, não está dizendo que é feminista, não está dizendo que é feminista interseccional, mas está operando na chave da interseccionalidade. Quando Maria Firmina dos Reis, em 1859, publica um livro, olha, o primeiro romance escrito por uma mulher, de língua portuguesa, inclusive, né? Primeiro romance de língua portuguesa escrito por uma mulher negra, ela vai ser o primeiro romance ali no século XIX, o momento que você está construindo essa ideia de nação, em que, por exemplo, se nos textos do José Alencar o indígena é esse elemento, né, como um elemento para ser constituída essa nação, a Maria Firmina dos Reis, no Úrsula, ela vai fazer uma coisa inédita no século XIX, que é tornar a experiência dos personagens negros, né, a experiência dos personagens negros visível. Tornar aquelas vivências visíveis, ainda que os personagens negros da trama não sejam os personagens principais, eles têm subjetividade, eles têm existência. Isso não é qualquer coisa quando a gente situa isso no século XIX. E aí, o que as feministas negras, vamos dizer, né, vamos adiantar aqui um pouco, o que elas vão primeiro dizer, né, apontar? A invisibilidade das mulheres negras. Então, eu citei algumas autoras aqui, mas a invisibilidade da produção intelectual das mulheres negras se dá justamente porque foi se produzindo ao longo da história
esse imaginário de que as mulheres negras não produzem conhecimentos legítimos e passíveis e epistemologias. Então, se não, né, a norma, né, do saber é uma norma masculina e branca. E essa ideia, né, que é cristalizada o tempo inteiro no imaginário, ela é, de certa forma, reposta no imaginário e na produção intelectual. No imaginário, a gente pode pensar pelo cinema, pelas telenovelas, pela literatura. Se a gente começa a ler agora literatura brasileira, com esse olhar, percebendo a objetificação, a invisibilidade, percebendo todos esses processos, a gente vai perceber o quanto que uma dimensão, essa dimensão racista e sexista, e aí eu quero só abrir um parênteses aqui, quando eu falo isso não é com valoração moral, a gente vai falar de educação, tá falando dela, mas a nossa cognição, ela é situada. O que significa uma cognição situada? Né? A nossa cognição, a maneira como a gente cogniza, ela não é neutra, ela é o tempo inteiro, né? Ela é, de certa forma, produzida pelo nosso contexto histórico-cultural. Se a gente tem uma sociedade que, na literatura, as mulheres negras são vistas como objetos sexuais ou objetos domésticos, se na televisão, eu ligo a televisão, as mulheres negras não estão lá, os homens negros não estão. Se nos postos de poder e de comando só estão homens brancos, se tudo isso, de uma certa forma, influencia na nossa cognição, e eu também gosto de dizer que influencia nos nossos afetos. E aqui, afeto não é sentimentos. Sentimentos é o nome que a gente dá para aquilo que afeta os nossos corpos. Por exemplo, quando a gente está andando na rua e o nosso corpo se sobressalta quando vê um homem negro, e a gente dá um nome, né? A gente dá um nome para o medo. Mas esse medo, ele é construído pelaquela corporeidade. E é por isso que nós vamos, nesses afetos, né, o racismo, pensado de uma maneira mais estrutural, também vou abrir um parênteses, o que eu estou chamando de racismo estrutural? As feministas negras, o feminismo negro, ele é um feminismo que vai pensar nessa interseção raça, classe, gênero, sexualidade, né? Pensando como que essas dimensões, elas são estruturantes das desigualdades. Por isso, é preciso ficar atento ao que essa interseccionalidade, a gente pode chamar de uma encruzilhada, né? Um corpo, ele é um corpo, né? uma corporeidade, um corpo, ele tem raça, ele tem gênero, ele tem sexualidade, ele tem idade, etarismo, né? Essas encruzilhadas, de certa forma, vão fazer com que se produzam determinados significados e se fixem determinados significados sobre determinados corpos. Então, o significado que fixo em relação a um corpo de um homem branco que ele é racional, né, que ele é capaz de lidar com pensamentos complexos, que ele está no mundo para liderar, né? E, enfim, né? Essa é os significados que se colocam, né? Os significados que se colocam em relação à corporeidade das mulheres negras são passionais, não têm condições de liderar, porque não têm pensamento complexo, elas são pouco sofisticadas e refinadas a ponto de comandar. Então, por isso, veja bem, as mulheres negras se tornam não formuladoras de políticas públicas, mas destinatárias de políticas públicas. Ao passo que
né, ao passo que nós deveríamos ser também formuladoras de políticas públicas, uma vez que somos até a maioria da população. Então, o Wander está aí. Wander, se você quiser me conversar, pode. Estou vendo que você está. Pode, claro. Você é a nossa convidada e eu não quero também interromper o fluxo de pensamento em relação ao que você está construindo. Mas eu não consigo parar de pensar que o desenho que você traçou desde o século XIX até agora, e a gente não precisa ir mais para trás, porque a gente tem lembrança de como o processo de escravidão em África, no Brasil e nos Estados Unidos, guardadas as suas diferenças, mas como ele foi num processo realmente de desumanização. Mas você trouxe, a partir do século XIX, com falas que vão lançar aí, talvez as bases do movimento sufragista também, né, não apenas invisibilizado, colocado como o feminismo de mulheres brancas em relação à construção do sufragismo, e traz para o Brasil também um desenho que vai falar dessa cognição situada, quer dizer, você trouxe elementos de vários aspectos, da geografia, da construção de imagem, da construção da percepção do outro, da construção de valores, do próprio processo de acesso à educação, entre outros aspectos que vão me fazer refletir, Marileia, se isso é uma coisa simples de se transpor quando a gente fala de inclusão ou quando a gente fala de igualdade, né? Se isso é um processo simples de romper, se nós não tivermos exatamente esse tipo de mobilização, ou esse tipo de voz insurgente, ou de vozes insurgentes, como foram dessas mulheres negras no século XIX, no Brasil e nos Estados Unidos, e também o eco que isso reverberou em movimentos feministas negros no Brasil. Isso não é uma coisa simples de se romper. E eu estou falando isso pensando já, por exemplo, você falou política pública, a gente pode até depois falar de política pública no campo da educação, né? Mas isso não é um processo simples de se romper. Faz sentido? Faz sentido, porque você falou muito bem, nós estamos falando de séculos e mais séculos de produção, de uma forma de produzir e de naturalizar a produção de conhecimento e a naturalizar aqui determinados corpos. Você, muito bem, acho que apesar da gente não ter voltado, mas vamos pensar aí que os processos de escravização, né, de escravização, a escravidão, eu sempre gosto de dizer isso, né, a escravidão, não tem como você desconectar a acumulação capitalista do processo de escravização do século, da idade do período moderno, século XV, XVI. Por quê? Corpos negros foram transformados em mercadorias, né? E essas mercadorias, de certa forma, propiciaram a acumulação capitalista, né? Então, você tem... E aí você vai ter uma série de ideologias, ou sejam religiosas, ou mesmo pseudocientíficas, ou cientistas da época do século XIX, que vão, de certa forma, produzir ciências e doutrinas para legitimar que esses corpos continuem, de certa forma, submetidos. E a gente não pode dissociar também que o capitalismo ele também se faz com a acumulação de uma apropriação de um outro trabalho, que é o trabalho doméstico, trabalho feminino, não remunerado, não pago. Então, se as mulheres como um todo, tem essa naturalização de que o lugar da mulher é o trabalho doméstico, veja bem, um trabalho doméstico não remunerado, não é por isso que depois, quando elas vão para o mercado de trabalho, já que elas já fazem um trabalho que antes não era nem remunerado, elas podem ganhar muito menos do que os homens, né? Porque já acostumou-se, né, com essa lógica. Então, quando você diz isso, não é fácil, e aí a gente precisa dar mesmo uma volta e pensar quando eu falo de estrutura. Quando eu falo de estruturas, são estruturas cognitivas também.
Por isso, a educação é tão importante, porque na educação, nos processos educativos, como que a gente transforma as subjetividades? A gente precisa transformar as pessoas, né? A transformação do mundo, a gente fala das estruturas, as instituições, né? Seja as instituições, as estruturas, elas vão ser transformadas pelas pessoas. E se as pessoas elas têm acesso a um corpus teórico, conceitual, que fazem elas enxergar o problema, e ao enxergar o problema, e aí fazem enxergar o problema, e aí tem uma disputa política para transformar, porque não é fácil quando está naturalizado na nossa maneira de pensar ocidental, e sobretudo colonizada, de que a naturalização das desigualdades, e sobretudo desigualdades essas que incidem sobre determinados corpos, né? Corpos não brancos, da população indígena. Essa naturalização assim, eu sempre gosto de dizer muito, não é fácil. Por isso ela envolve, quando a gente fala, envolve o conhecimento, mas também envolve mexer nas relações de poder. Porque quando as pessoas falam, os feminismos vieram para que as mulheres sejam iguais aos homens. Não, os feminismos está no mundo para questionar a maneira como as relações de poder estão construídas. Um mundo em que alguém é submetido e o outro submete. Um mundo em que alguém vai ganhar muito e o outro não ganha nada. Um mundo em que uns vivem numa casa de milhões de reais e os outros moram na calçada. Essa é um mundo construído sobre bases que, ainda que a gente não esteja mais no século XIX, que a gente não acredite mais em racismo científico, ainda é um mundo em que há hierarquias de humanidade. E o que é o mundo? O que é o mundo? O mundo são os recursos naturais, é a produção do conhecimento, é o que se produz, são as relações, a tecnologia. Tudo isso é o mundo. E no mundo em que apenas a gente concede que apenas uma parte dos humanos desfrutem desse mundo, ele precisa ser transformado. Há alguma coisa errada nas relações, na maneira como as relações de poder foram estabelecidas. Por isso eu digo que os motes, apesar das diferenças, também gosto de dizer, a gente chama de feminismos negros, Wander, um conjunto de teóricas que lidam com abordagens muito diferentes. Por exemplo, você vai ter feministas negras estadunidenses no Brasil, que são uma linha mais culturalista, que vão trabalhar com teorias mais culturais, feministas que vão trabalhar com uma abordagem mais marxista, como Angela Davis, feministas que vão trabalhar com pensamento muito articulado com a filosofia africana. Então, assim, há um conjunto, mas se a gente pode dizer, apesar das diferenças, e no Brasil também, se há algo que une, é a ideia de que essas dimensões de desigualdades, né, raça, classe, gênero, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser atacadas, elas precisam ser, de certa forma, combatidas, e isso tem esforço político, né? É um esforço político, não é fácil mesmo. Eu ia te perguntar, assim, nós tivemos nitidamente avanços nos Estados Unidos em relação a vários aspectos, em relação à visibilidade de pessoas negras nas propagandas, nos livros de história, não fácil, não de maneira tranquila, não de maneira realmente que não tenha suscitado debates nas relações de poder.
No Brasil nós também tivemos isso, nós tivemos. Mas você está falando que essas estruturas que foram montadas, e aí você vai fazendo recorte de gênero também dentro dela, de sexualidade, essas estruturas elas precisam ser desconstruídas de maneira consciente, é isso? E assim, de modo a termos equidade sustentável. Eu estava tentando inferir um pouco dessa fala quando você estava novamente falando sobre como essas estruturas se relacionam. E para mim, quando essa interseccionalidade de gênero, etnia, sexualidade, na maneira como ela foi construída para colocar em escalões nessas relações de poder, ela não é uma coisa simples de se desconstruir quando a gente fala, por exemplo, em educação. Eu estou falando de novo isso que você falou, porque se eu tenho um universo que foi construído, essa imagem de mundo foi construída a partir dessas estruturas, é muito complicado você só dizer que ela não é assim. Então, num ambiente onde as pessoas aprendem formalmente as coisas, vamos lá, a escola, né? E em outros materiais, né, no livro, né, enfim, fica muito complicado se a gente não tiver intencionalidade para promover essa desconstrução deste mundo que foi hierarquizado, né, desde que a gente entende a história. É isso. Perfeito, acho que perfeito. Acho que aí a gente está falando que eu gosto muito de falar de práticas. Eu não trabalho com essências, né? Isso é racista ou aquilo é sexista. Eu acho que tem práticas, né? Práticas que, de certa forma, reforçam o racismo, práticas que vão reforçar as hierarquias. E, por exemplo, hoje a gente já tem no Brasil, na cena pública, conceitos, teorias, uma visibilidade de intelectuais negras que colocaram conceitos importantes no debate público, estão tensionando. Paradoxalmente, né, durante a pandemia da Covid, que a gente imaginou que as empresas, inclusive, dariam um refluxo, né, elas ficariam um pouco mais tímidas no processo de inclusão, de contratação de equipes mais diversas, a partir, né, do assassinato do Floyd e de todo o movimento antirracista no mundo, me parece, o que eu tenho percebido é que as empresas resolveram, tem um esforço aí para que o processo de transformação não pare. E exatamente esse. Não basta apenas a gente constatar, acho que em termos de constatação, a gente tem dados, a gente tem pesquisas, a gente tem bases numéricas e quantitativas suficientes para embasar o que a gente está dizendo. Eu acho que aí as tensões vão começar no seguinte: olha, que sociedade que nós queremos? Nós queremos uma sociedade mais justa. Ela começa pela minha casa. Pela minha casa, vamos pensar, minha empresa, é a empresa onde eu trabalho, é a escola onde eu trabalho. Eu começo a olhar, eu faço a conta, tenho que fazer a conta. Bem, essa minha empresa se diz diversa, mas ela se diz diversa, mas quais são as pessoas que estão nos cargos de comando? São todas pessoas brancas? Bem, temos um problema aí. Já tem um problema. A empresa tem que entender que isso é um problema. A empresa precisa, a escola precisa entender que isso é um problema. Quando a gente falou, por exemplo, da questão de educação, eu sempre falo isso para as pessoas. Você pode ser um casal de pessoas brancas, progressistas, que na sua casa você nunca estimulou, sempre repreendeu o racismo, você tem uma conduta de repressão ao racismo. Porém,
se o seu filho e sua filha estudam numa escola em que todos os professores são brancos e as pessoas que limpam são negras, o seu filho e sua filha, já pequenininho, já está introjetando cognitivamente uma hierarquia. Se a televisão que se vê, se liga a televisão e nas novelas, então, assim, por isso que é um esforço, Wander, da sociedade. Quando a gente diz que os feminismos negros, ele não é um pensamento para as mulheres negras, ele fala da situação, ele diz das experiências, mas é um pensamento para transformar a sociedade, porque nós não vivemos numa bolha. Então, se a gente não produz, na prática, é isso que você está falando, transformações no ambiente, no lugar, e aí tem duas transformações, tanto sim a contratação, né, de uma equipe mais diversa, e não só, aí eu gosto de dizer, não é contratar na diversidade só em posições, mas na posição em que as vozes das pessoas negras, das mulheres negras, vão ser ouvidas, que as suas epistemologias, o seu modo de vida vão ser ouvidos e elas vão incidir sobre mais elementos. Porque você pode muito bem, eu vou ter uma empresa diversa, mas continuar nos postos de comando sendo comandados por homens brancos ou por mulheres brancas. É preciso que esses outros agentes, outros atores estejam lá. E aí eu digo não apenas, né, as mulheres, eu estou falando aqui das mulheres negras, mas as mulheres trans, né, as pessoas trans, né, que também nesse modelo hierarquizante da sociedade construída no século XIX, também são corpos que as pessoas naturalizam como um lugar, né, para se preocuparem. Esse lugar vai ser a prostituição, mas muitas vezes na maioria das pessoas não têm oportunidade de trabalharem em outra função, né? E eu acho que o que a gente está falando é o seguinte, não é fácil. Mas eu acho, Wander, que a gente está num momento muito importante no Brasil e no mundo. Qual é o momento em que o debate público do o antirracismo ganhou um debate público que eu não me lembro de ter visto há pouco tempo, nunca ter visto, né, há tão pouco tempo. Então, assim, ganhou um debate público, veja bem, nós estamos aqui falando disso, né? E de uma tal maneira, né, na televisão, e que ainda é muito pouco. Veja, você falou, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles também têm problemas, né, lá. Também, apesar da luta dos direitos civis, veja, que aconteceu agora a Covid foi um exemplo, assim como no Brasil, a população que mais foi afetada, que mais morreu, foi a população negra. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do planeta e a grande maioria da população encarcerada são as pessoas negras, sendo que os negros representam 13% da população. É importante dizer isso. Nos Estados Unidos, a população negra representa 13%. Aqui no Brasil, nós somos 54%, alguma coisa assim. Mais de 50% da população. Mais de 50%, sim. Só para dar um outro exemplo de representatividade. Ainda muito baixo, nos Estados Unidos, nas grandes empresas de telecomunicações, nas redações de jornais, há pelo menos 7% de pessoas negras. Eles são 13%. Não está bom. Aqui no Brasil, nós não chegamos a 2%, com uma população de 54%. Veja bem, há pouco tempo atrás, a presença das pessoas negras como professoras nas universidades, outro dado também, baixíssimo o número. Então, nós somos subrepresentados nos espaços de comando, decisórios, políticos e superrepresentados na população carcerária, na população de rua. Então, não fecha a conta se a gente, de fato, né,
quer transformar radicalmente essa sociedade, nós vamos precisar falar da partilha do mundo. Nós vamos, porque eu gosto muito de um conceito de reparação, que é do Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês. Ele vai dizer que reparação não diz respeito apenas das questões materiais, diz também. Mas também reparar diz respeito de reparar os traumas, as dores, né? Envolve uma reparação, porque nós somos um país colonizado, de escravização, um país que tem traumas não tratados. A escravização, o racismo e são traumas, são feridas, né, sociais, são feridas que estão aí e que, eu digo, né, depois da pandemia, e novamente, né, veja bem o que aconteceu, novamente a população negra, periférica, a população quilombola, indígena, afetada por essa pandemia, porque na partilha tem menos acesso aos recursos de saúde, traz situações, expõe de novo que país nós somos, né? Nós que gostamos de nos vender de imagem para o mundo como um país alegre, do carnaval, da alegria, nós somos um país, infelizmente, muito perverso do ponto de vista da distribuição dos recursos, né? Um país que é muito perverso. Marilé, então, do ponto de vista do futuro da educação, é inadiável a gente falar sobre educação antirracista e sobre inclusão para as populações negras, para as mulheres negras, para as crianças negras, para os jovens negros, seja no acesso, seja na representatividade, seja na intelectualidade que vai produzir mais conhecimento para termos mais instrumentos e ferramentas para lidar com essas questões que não foram resolvidas. Não, como você falou, realmente ainda não foram reparadas e não foram resolvidas, né? Mas é isso, para a educação do futuro não tem como mais adiar o aprofundamento dessa conversa e o aprofundamento das ferramentas que vão trazer soluções para essas situações. É isso? Não tem. Eu gosto de pensar, não tem. Não tem porque os índices, quando a gente olha de desigualdades, né? E aí os feminismos, eu sugeri, né, algumas referências bibliográficas, né, que vai ser partilhada, a leitura, e aí vamos pensar de novo. É preciso dizer que se a gente está... Não, vamos voltar a dizer, não é do ponto de vista moral, é do ponto de vista da construção mesmo. É preciso um trabalho. Eu não nasci, eu gosto de dizer, eu não nasci uma pesquisadora feminista antirracista. O fato de eu ser uma mulher negra, obviamente, fez com que eu tivesse interesse e desejo de estudar esses temas, justamente porque eles me afetavam o meu corpo, né? Me afetavam pessoalmente, me afetavam minha família pessoalmente. Mas no estudar que você vai transformando a sua maneira de pensar, ganhando ferramentas, se transformando cognitivamente mesmo para enfrentar e aí ter soluções. Eu gosto acho que nós estamos já, eu não sei como é que está no nosso tempo aqui. Estamos nos aproximando do final da nossa conversa, mas fique à vontade. Então, você tem uma coisa, tudo a ver, né, com pensar o futuro. A Toni Morrison, que é uma escritora estadunidense, que faleceu ano passado, foi ano passado, né, que ela faleceu, ela, no livro dela, Amada, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: eu e você temos mais passado que qualquer um. Nós precisamos de algum amanhã. É disso que se trata. Os feminismos negros, brasileiros, estadunidenses, eles estão pensando no amanhã. Assim, a gente vive ainda os efeitos
históricos dos processos de escravização, do processo de acumulação capitalista, mas o amanhã é uma responsabilidade minha, sua, e, sobretudo, quem está, nesse momento, nos postos de comando, com poder, com possibilidade de transformação efetiva. É preciso radicalizar a partilha do comum e a partilha do mundo para que, de fato, o mundo seja um mundo de todos e partilhados por todos. É isso que as vozes insurgentes estão aí a dizer. Antes da gente terminar, eu queria um comentário seu, eu queria saber o que você acha de trazer esse último comentário que você fez para a sala de aula. Então, todos nós temos, como tomadores de decisão, como pessoas, lideranças que estejam envolvidos ou em uma organização, ou no governo, nos governos, nas tomadas de decisão, e estes educadores e educadoras que têm essa responsabilidade de, diante do que já foi conquistado, das ferramentas que já existem, porque elas existem, a gente tem algumas legislações, a gente já tem bibliografias, a gente já tem livros de histórias tentando recontar a história a partir do ponto de vista dos povos que estiveram aqui no país e em outros lugares do mundo. Qual a responsabilidade de um educador ou de uma educadora, de um professor e de uma professora na construção do conhecimento com esses alunos? Pensando uma educação antirracista, pensando uma educação que não seja sexista, pensando uma educação que inclua homens e mulheres negras dentro do processo histórico, como produtores de história, enfim. Como é que fica essa responsabilidade também? Eu acho que aí você, sempre vão pensar, né? Nunca descolar essa responsabilidade dos indivíduos, né, das responsabilidades dos gestores de políticas públicas, né? Acho que isso nunca pode ser descolado, né? Acho que porque é uma gestão que vai dar, de certa forma, condições materiais para que os indivíduos também lá consigam ter tempo para estudar. Quer dizer, eu acho que a gente está vivendo um momento, assim, me parece, também na pandemia, muito emblemático para a nossa profissão, professor, né? É emblemático. Mas eu digo por mim mesma, essas ferramentas teóricas nos ajudam, por exemplo, não a fazer as escolhas que a gente tem que fazer em sala de aulas, dos conteúdos, e também às vezes prestar atenção naquilo que a gente naturalizou, né? Vou dar um exemplo, né? Algum tempo atrás, uma polêmica em relação aos livros do Monteiro Lobato, né? Não é que os professores não vão ler, mas, por exemplo, é preciso contextualizar que grande parte dos escritos daquele autor reproduz racismo, ele é racista, a maneira como ele constrói os personagens. Um professor, uma professora que tenham ferramentas, não é que ele vai deixar de ler, mas ele vai contextualizar, ele vai problematizar, inclusive porque serve como fonte. Um professor e uma professora com ferramentas também vai poder entender o quanto que para todos nós no Brasil é importante que a gente traga as epistemologias indígenas, as epistemologias africanas. Veja bem, o Brasil é o país com a maior população negra fora de África, né? Nigéria e depois o Brasil. Então, uma população que tem uma história, que tem uma ancestralidade, e como trazer isso, e não só desse ponto de vista cultural, mas do ponto de vista da ciência, da matemática. A gente está aqui numa escola de línguas, né? As línguas que foram
né, que foram tragas para as influências linguísticas, assim, há uma gama de saberes que aí é um professor e uma professora, uma vez, ele entendendo e ela entendendo que a nossa formação, por excelência, foi uma formação colonizada. A nossa formação, por excelência, foi uma formação basicamente valorizando o norte global. A nossa obrigação e responsabilidade é fazer com que a gente não reproduza para os nossos alunos e alunas esse mesmo pensamento. Como é que a gente consegue trazer outras referências, outros autores, outros livros, outras temáticas, para não reproduzir um processo de formação colonizado que nós tivemos, né? Essa, do ponto de vista individual, seria isso. E do ponto de vista coletivo, é pressionar, né, os agentes públicos de políticas públicas para garantir que, apesar da existência da lei, as coisas se efetivem, né, de fato, na prática. É isso. Muito obrigado pela generosidade, por dialogar conosco, por trazer essas vozes insurgentes, essas referências. A gente vai colocar no chat aqui, mas depois vamos colocar na descrição também do seu vídeo, tá bom? Obrigado, Mariléia de Almeida, muito obrigado por ter compartilhado conosco a sua trajetória, o seu processo educativo também, a sua pesquisa. E eu acho que aprendemos muito e tem muitas provocações para a gente pensar no futuro da educação daqui para frente. Obrigado. Obrigada eu, foi uma tarde incrível, nada melhor do que comemorar, né, os direitos, também falando, né, do futuro, do amanhã, da ampliação, né, porque é isso, né, o que nós desejamos é uma sociedade justa, humana, né, em que as pessoas possam viver de forma digna, enfim. Isso, muito obrigado. E para você que acompanhou a gente até agora, não se esqueça, nós temos agora na sexta-feira mais uma edição do Future Ed, às 18 horas. O professor Luiz Otávio Barros vai falar sobre um outro olhar sobre a inclusão e a UT. Sexta-feira, às 18 horas. E se você quiser rever essa fala da Mariléia de Almeida, é só vir o nosso canal, o canal da Casa Thomas Jefferson, aqui no YouTube, com todas as palestras do Future Ed disponíveis para você, e também no nosso futureed.thomas.org.br, que você vai ver todos os palestrantes, as palestrantes, os seus releases e os vídeos que eles gravaram nas nossas sessões virtuais. Muito obrigado a todos e todas, tenham um ótimo final de dia e, novamente, muito obrigado, Mariléia. Obrigada eu.